Olá, irmãos. Nesta aula nós vamos estudar o capítulo 2 da carta aos Hebreus. Vejamos o que nos ensina este texto da palavra de Deus. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santificava como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nas duas aulas já ministradas pelo nosso irmão Oscar, nós vimos que o autor dos Hebreus procura mostrar que a revelação que nós temos, a revelação que nos foi dada por Jesus Cristo, é uma revelação superior àquelas que foram ministradas por anjos. Para o povo de Israel, e posso até dizer de uma forma geral, para os povos semitas, para essas religiões que vieram deste Oriente, do Oriente Médio, a intermediação dos anjos é fundamental para a formação religiosa, para a revelação da religião. Os profetas eram aqueles que recebiam a revelação de Deus, intermediavam essa revelação de Deus. E esses intermediários eram intermediários importantes, superiores, pois era através deles que as pessoas ficavam sabendo, conheciam a respeito de Deus e do seu propósito. O autor dos Hebreus vai dizer que esta revelação feita pelos anjos, ela é inferior à revelação que nos é dada através de Jesus Cristo. Através de Cristo, nós temos
uma revelação que está acima de todas as outras revelações ministradas pelos anjos. Ele começa a argumentação dele neste capítulo dizendo: se a revelação dos anjos foi uma revelação tão importante, tão significativa, tão fundamental para a vida religiosa do povo de Deus, isso no passado, quanto mais agora que nós temos uma revelação superior, que nós temos uma revelação que nos é dada pelo próprio Filho de Deus, que nos é dada pela própria ação de Deus, pela própria encarnação de Deus, e ele vai nos dizer que essa revelação é superior, ela é uma revelação que nos é atestada pela ação milagrosa que foi feita não somente por Cristo, mas também pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, que transmitiram essa mensagem e nos trouxeram essa mensagem para todos os povos, para todas as nações. Isso é significativo para a fé e a crença daqueles hebreus que, por diversos motivos, que já foram colocados para os irmãos, já foram trazidos pelo nosso irmão Oscar, esta condição em que, por causa do sofrimento que os hebreus estavam passando, por causa da perseguição que sofriam entre o seu próprio povo e também pelo Império Romano, faziam com que muitas dessas pessoas quisessem retornar à antiga religião. E o autor aos Hebreus diz assim: como é que nós vamos retornar para a antiga religião? Como é que nós vamos retornar para o judaísmo, sendo que essas coisas já passaram e agora nós estamos diante de uma revelação que é uma revelação superior? Então, é esta a linha de argumento. Mas esta revelação superior, ela vem com uma exortação. E essa exortação é uma exortação que nos chama a atenção para que nós não venhamos a nos desviar, que nós estejamos atentos a essa palavra que é uma palavra superior, que é uma palavra que vem com o próprio Cristo. Ele pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma grande salvação? E é isto que está no centro da compreensão desta revelação superior que nós temos. Agora, a argumentação dele de que esta revelação é uma revelação superior que nós temos em Cristo, ela se baseia não por causa que foi nos dada por um ser superior, ou seja, pelo próprio Deus, mas se baseia principalmente porque o próprio Deus se torna humano, se encarna. Ou seja, a nossa salvação não seria possível pelos anjos, porque os anjos eles não podem passar pelo processo que o próprio Deus passa quando ele se torna na condição de homem. E aí vem um dado que é um dado muito importante. A salvação nos é dada não por causa da divindade de Cristo, mas é por causa da sua humanidade. É por causa da sua encarnação, é por causa da sua humilhação. E isso está no centro da argumentação do autor dos Hebreus. É que na humilhação de Cristo é que nós temos a plena salvação. Por quê? Porque ele faz, ele utiliza este argumento que só alguém que conhece o sofrimento, a condição da humanidade, é que pode nos levar à salvação plena. E isso ele vai dizer a respeito de Jesus, que o objetivo de Jesus é conduzir muitos filhos à glória. E isso é possível porque ele se aperfeiçoa pelas aflições. Ele passa pelas mesmas aflições que as dos seres humanos.
voltamos ao centro, que é o centro do Evangelho, que é o centro da pregação que nós temos no cristianismo, que a salvação ela é feita, ela é realizada e é completada pela cruz de Cristo. E isso, que parece ser sempre um paradoxo, como diz o apóstolo Paulo, né? Para uns é escândalo, para outros é loucura. Mas é nesse paradoxo que a nossa humanidade ela se encontra, não na nossa condição de glória, mas na nossa condição em que nós somos passíveis de sofrer, que nós somos passíveis de dor e que somos passíveis da morte. E só podemos ser salvos dessa condição por alguém que também passou por esse tipo de sofrimento, por esse tipo de aflição. E o autor dos Hebreus ele vai utilizar este argumento, que Cristo é superior aos anjos, porque os anjos eles não padecem, ou não padeceram os sofrimentos que são os sofrimentos comuns aos homens. Então, nós temos este argumento central que a revelação em Jesus Cristo é uma revelação superior, porque o nosso Salvador ele conhece a nossa condição, ele conhece a nossa condição humana. Seus sofrimentos foram a senda para a sua honra e para a sua glória. Sem o seu sofrimento, sem o sofrimento de Cristo e a sua morte, essa salvação não teria sido realizada, a salvação do ser humano. O outro argumento que é utilizado aqui pelo autor dos Hebreus sobre a superioridade desta ação de Cristo está relacionado à comunhão que ele tem com os seres humanos, com os homens. Ele é um com os seus irmãos. Jesus se identifica com aqueles que tinha de conduzir. Este é um dado bastante interessante se compararmos, por exemplo, com a história de Moisés. Moisés, em um determinado momento, quando ele ainda era o príncipe na casa de Faraó, ele quis conhecer os seus irmãos. Ele quis ver o sofrimento dos seus irmãos. E quando ele, numa determinada situação, ele quer se colocar como juiz dos seus irmãos, alguém pergunta para ele: quem te colocou como príncipe entre nós? Era impossível para ele, que tinha sido criado no palácio, que tinha sido criado na corte de Faraó, realmente saber quem eram os seus irmãos e como conduzir aos seus irmãos. Então ele tem que fazer um rito de passagem. E é isso que acontece. Ele vai ficar 40 anos no deserto, ele acaba... Os irmãos conhecem as circunstâncias, que ele tem que fugir do Egito, e ele vai viver entre os camponeses, ele vai viver com os pastores no deserto, e ele vai conhecer a condição que os seus viviam. E quando ele retorna para o Egito, ele é um homem com a experiência do camponês. Ele tem a experiência do pastor. Ele tem a experiência daquele que teve que trabalhar, daquele que teve que ficar sol a sol, daquele que passou por agruras. E quando ele chega para libertar o povo, ele agora sabe das suas dores, sabe do seu sofrimento e sabe da sua condição. A aceitação de Moisés neste momento é uma aceitação muito mais tranquila do que a aceitação quando ele é um príncipe na casa de Faraó e se quis colocar como juiz entre os seus irmãos. Jesus Cristo nos conhece, viveu entre nós, não viveu nos palácios,
viveu entre os homens, participando do sofrimento dos homens. Viveu entre os camponeses, entre os pescadores, viveu como aquele que vive uma vida plena, conhecendo a dor, o sofrimento e também as tentações. E é isso que os evangelhos nos colocam a respeito de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo conhece o que é ser tentado. Jesus Cristo conhece que é um homem que sofre dores. Jesus Cristo sabe quais são as necessidades do ser humano e por isso ele é o homem solidário e conhece a humanidade. Esse é o segundo argumento que o autor dos Hebreus aqui ele nos fala da superioridade de Cristo como Salvador. Ele não é um anjo que vem e nos revela alguns mandamentos, algumas leis ou alguma ação que nós devemos ser. Nós temos Cristo que conhece o sofrimento humano e conhece a cada um de nós que conviveu conosco e que sabe como é que nós devemos viver. E o texto também nos fala que por isso ele nos conduz, ele nos liberta, ele é o nosso capitão, ele é o nosso líder que nos conduz para a libertação da escravidão. E aí nós devemos compreender a libertação da escravidão num sentido muito maior do que foi a libertação que Moisés proporcionou ao povo de Israel. Não é daquela escravidão política, não é daquela escravidão de opressão como os israelitas viviam, como escravos lá no Egito, mas de uma libertação que é uma libertação superior, que é a libertação da escravidão que nos é posta por Satanás. E que é representada uma escravidão que nos conduz à morte. É disso que Cristo nos liberta. Nos libertou desse poder de Satanás. Nos libertou dessa condição, que é a condição presente na nossa humanidade, que é a condição da morte. Por isso que o centro da pregação do Evangelho é a cruz e a ressurreição. Cristo, que morre por nós, nosso autor da salvação, que sofreu por nós, ele o faz para que nós sejamos libertos da escravidão do pecado que nos conduz à morte, da escravidão de Satanás que nos conduz ao pecado e que nos conduz à morte. Cristo, através da sua ressurreição, nos mostra que nós somos hoje homens e mulheres libertos desta condição do pecado, da morte e da escravidão de Satanás. E também o autor dos Hebreus ele nos faz falar que ele não se limita apenas a esta salvação. Devemos sempre pensar a salvação como um ato, ou seja, Cristo nos salvou quando morreu na cruz e nos justifica quando ele ressuscitou, como nos fala o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, mas devemos pensar a salvação também como um processo. Ou seja, Cristo nos colocou nesta condição de estarmos no caminho da salvação. E o autor aos Hebreus vai dizer que ele é esse auxiliador que tem compaixão pelos homens, auxiliador compassivo, que nos conduz neste processo, que é o processo da salvação. Cristo nos salvou e nos conduz por este caminho, que é o caminho da salvação, e como discípulos de Cristo, não somente ele nos salva, mas ele torna efetiva a salvação em nossa vida. E isto ele faz porque ele nos conhece. Conhece a condição humana, conhece o ser humano, conhece que somos pecadores. Sim, somos pecadores.
Mas, mais do que isso, Ele nos vê como aqueles que Ele vai conduzir para a salvação, que vai nos conduzir para a glória de Deus. Isso, irmãos, fica a advertência que Ele nos faz logo no início do capítulo. Como é que nós podemos desprezar tão grande revelação? Como é que nós podemos, de alguma forma, voltar para uma situação anterior quando nós temos esta ação tão maravilhosa e importante e grande que Jesus Cristo fez por nós? Como é que nós podemos, de alguma forma, desprezarmos a grande ação de Deus que vem nos trazer salvação, que vem nos trazer a redenção dos nossos pecados e nos livrar da escravidão de Satanás e da morte? Vamos ouvir a advertência do autor dos Hebreus, vamos caminhar no caminho do Senhor. Seja em oração, veja se você não está desprezando esta ação de Deus de alguma forma. Acho que é sempre importante de olharmos essas advertências e pensarmos que Cristo realizou uma grande obra por nós e por isso nós devemos estar na sua presença. Terminando esta aula, estamos terminando esta aula, se coloque em oração, peça para que Deus lhe mostre o caminho que você deve andar e como é que você pode consagrar mais a sua vida. Deus os abençoe.